Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te ensinar a fazer essas naninhas. Bora costurar? A minha amiga Josi entrou em contato desesperada, falando que precisava de uma naninha para o filho mais novo dela, o Lucas, porque ele é super apegado com uma naninha e como ela lava com frequência a capa dessa naninha, às vezes não seca no mesmo dia e ele sempre dá trabalho para dormir nesse dia que ele tá sem a naninha. Então eu desenvolvi esse modelo. Eu não queria que na capa tivesse nada de plumante de enchimento, então eu fiz um pouquinho diferente das naninhas que eu já fiz, daquele modelo tradicional, retangular, com as perninhas costuradas, né, com já o plumante de enchimento. Então eu fiz a capa no formato único do menininho e o recheio sim que tem plumante e preenche bracinhos e perninhas. Fiz com velcro para ela poder tirar a capa, mas também ficar bem fechadinho quando ele tiver com a naninha. Então ele pode manipular que o recheio não vai sair lá de dentro, a almofadinha não vai sair lá de dentro. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz essa naninha pro Lucas. Os moldes usados para este passo a passo estarão no álbum de fotos da minha página do Facebook. Eu vou explicar como montar o molde. Depois que você imprimir os moldes, confira se cada quadrado tem 3 por 3 centímetros. Para o molde do rosto, você só vai precisar cortar na linha. O molde não tem margem de costura, você vai costurar sobre a linha do molde, então tem que deixar a margem de costura no tecido. Imprima o lado direito e o lado esquerdo da parte da frente do corpo. Eu coloquei direito e esquerdo em relação à naninha e não ao que a gente está olhando, ok? Para ajudar a alinhar os dois moldes, eu fiz linhas em vermelho que servirão de guia. No molde do lado esquerdo, eu vou cortar na linha vermelha vertical. Vou unir os dois moldes, a parte cortada com a linha vertical vermelha do outro molde. Prendo os dois moldes com durex, na parte da frente e na parte de trás. Vou cortar o molde nesta linha vermelha horizontal. Corto as perninhas da parte da frente do molde. Posiciono coincidindo a parte cortada do molde grande com a linha vermelha horizontal da perninha. Confiro se está coincidindo com as linhas do molde e as linhas guia. Colo com durex. Vou fazer a mesma coisa com a outra perninha. Refilo as sobras de papel na parte de trás. Colo com durex. Recorto no contorno do molde. Na parte de trás da cabeça, que é o cabelo da naninha, eu vou cortar no contorno e no tracejado. A parte do corpo de trás é muito parecida com a frente do corpo da naninha. Eu escolhi o lado esquerdo da naninha para cortar na linha vermelha vertical. Alinho os dois lados prendendo com durex, na parte da frente e na parte de trás do molde. Eu vou cortar o molde nesta linha horizontal vermelha. Corto as perninhas, ainda não no contorno, eu deixo uma folga. Vou coincidir esta linha horizontal vermelha com a borda do molde maior. Alinhando as linhas guia e o contorno do molde.
Prendo com durex. Faço exatamente a mesma coisa com a outra perninha. Prendo as sobras de papel na parte de trás. Recorto no contorno do molde. Materiais utilizados. Na parte do rosto, que é a parte da frente da cabeça, eu vou transferir o contorno do molde para o avesso do tecido, deixando margem de costura. Vou transferir os detalhes do rostinho no lado do direito. Se o tecido for clarinho, é só colocar o molde por baixo do tecido, seguindo o contorno, e traçar os detalhes do rostinho com o lápis. Se não for possível ver o contorno através do tecido, transfira os detalhes do rostinho com carbono. Para a parte da frente do corpo da naninha, eu transfiro o molde para o tecido, deixando uma margem de costura em toda a volta. Para o cabelo, eu vou recortar no tecido 2 vezes, um pouco maior que o molde. Vou traçar no tecido só esta parte do molde. Na parte de trás da cabeça, eu vou transferir o molde para o tecido. Aqui já tem margem de costura e eu vou recortar rente a linha tracejada. Nas demais partes do molde, eu tenho que deixar margem de costura. Na parte de trás do corpo, eu vou deixar margem de costura. Aqui já tá certinho, então eu posso cortar rente a linha tracejada. 3 centímetros de velcro estreito. Plumante de enchimento. Caneta para tecido. Para a almofada da naninha, eu vou unir a parte da cabeça com a parte da frente do corpo para fazer um molde único, cortando 2 vezes no tecido de forro. Passo a passo. Eu vou começar pelo cabelo. Vou pegar os 2 tecidos, direito com direito, e costurar sobre esta linha. Eu vou costurar só nesta parte de baixo. A parte de cima vai ficar aberta. Depois de costurado, corto a sobra de tecido bem próximo à costura. Isso pode ser feito também com tesoura de picote. Viro para o direito, empurrando as costuras. E passo a ferro. Vai ficar assim. Faço uma marcação no tecido com o posicionamento do cabelo. Posiciono alfinetes pelo lado do avesso, nestas marcações, para conseguir enxergar este posicionamento pelo lado do direito. No molde, o cabelo tem esta posição, mas você pode escolher qual você preferir. Posiciono o cabelo nesta marcação do alfinete, mas não tem uma posição única e correta. Você pode ir testando os ângulos para ver o que você mais gosta. O que tem que prestar atenção é se o tecido do cabelo vai conseguir alcançar até a parte da linha da costura da cabeça. Alfineto. E vou passar um pesponto próximo à borda para unir as 2 peças. Passo também uma costura de segurança na parte de cima. Vai ficar assim. Com caneta para tecido, eu vou fazer os detalhes do rostinho. Como é uma naninha, eu não quero que os detalhes incomodem o Lucas, então eu não queria usar nada que ficasse com relevo, e a caneta para tecido foi a melhor solução. Vou prender a cabeça ao corpo. Passo uma costura sobre a linha do molde.
Depois de costurado, refilo a sobra de tecido. Passo o zigue-zague na borda e vou passar um pesponto, tombando a sobra de tecido para o lado do corpinho. Nesta parte, para não me atrapalhar, refilo a pontinha da sobra de tecido. Agora a parte da frente está prontinha. Esta é a parte do cabelo, a parte de trás da cabeça. Nesta marcação, eu vou dobrar, eu vou vincar o tecido. Para fazer o acabamento, eu aproximo a borda nesta marcação, dobrando novamente. Faço um pesponto próximo à borda. Na parte de trás da cabeça, no cabelo, eu vou fazer uma marcação a meio centímetro da borda para posicionar o velcro, centralizando. Costuro o velcro com ponto zigue-zague. Na cabeça, o velcro é costurado pelo lado do avesso. Na parte de trás do corpo, eu tenho duas marcações. Esta primeira é o acabamento com o mesmo raciocínio do acabamento da cabeça. E esta segunda marcação é o trespasse. A cabeça tem que se sobrepor à parte de trás do corpo. Se não tem o trespasse, quando a gente colocar a almofada, a capa da naninha vai acabar ficando aberta. Com o trespasse, a capa não abre e ainda vai ter velcro para fechar bem. Eu dobro o tecido na primeira marcação e dobro novamente para fazer o acabamento. Passa um pesponto bem próximo da borda. No corpo, eu vou posicionar o velcro centralizando, o mais próximo possível da borda e costuro o velcro com ponto zigue-zague. No corpo, o velcro é costurado pelo lado direito. Depois de costuradas as duas partes do velcro, eu vou posicionar a parte do cabelo sobre o corpo. Vinco no corpo naquela segunda marcação para me orientar onde tem que ser a borda do cabelo. Posiciono alfinetes tanto no corpo quanto no cabelo para dar a continuidade do traçado do molde. Depois de posicionado, prendo com alfinetes. Eu vou traçar a continuação do molde que acabou ficando escondido com o acabamento. Passo uma costura de segurança para prender. Vai ficar assim. Agora eu vou juntar a parte das costas com a parte da frente, colocando direito com direito. Primeiro, eu vou posicionar os alfinetes em pontos-chave, para depois ir distribuindo os alfinetes ao longo de toda a linha do molde. Vou passar uma costura sobre a linha do molde em toda a volta. Depois de costurado, refilo a sobra de tecido. Faço piques nos cantos arredondados. E como não vai ser uma peça forrada, eu preciso passar zigue-zague para dar acabamento. Na hora de passar o zigue-zague nos cantos arredondados, uma dica bem legal é esticar o tecido, deixando o mais reto possível.
Se a gente não fizer isso, vai acabar travando novamente os cantinhos do tecido, perdendo toda a função dos piques. Assim, na hora dos cantinhos, eu estico o tecido para poder passar o zigue-zague. Viro para o direito, empurro as costuras e passo a ferro. Eu vou fazer a almofada de dentro. Depois de traçada a linha do molde em um dos tecidos, posiciono direito com direito e vou fazer uma costura sobre a linha do molde, deixando uma abertura para virar a peça para o direito. Vou usar a técnica de abertura. Eu escolhi deixar a abertura nesta parte porque é a parte mais retinha, isso facilita no acabamento. Depois de costurado, refilo as sobras de tecido em toda a volta, menos na parte da abertura, porque eu vou deixar um pouco mais de sobra de tecido. Dou piques nas partes curvas. Passo um zigue-zague para dar acabamento, menos na parte da abertura, esticando o tecido nas partes curvas daquele mesmo jeito que a gente já fez com a capa. Vinco o tecido na parte da abertura. Descosturo. E viro a peça para o direito. Coloca o plumante de enchimento, sentindo se você quer deixar a naninha um pouco mais ou menos cheinha. Fecho a abertura, eu optei por usar cola para tecido e pontinhos invisíveis à mão. Depois de pronto, é só encaixar a almofada dentro da capa. Nas mãozinhas e nos pezinhos, você pode usar algum objeto com ponta arredondada para empurrar. Olha aqui algumas opções de tecido. Se você tem uma menina, você pode só colocar uma fitinha ou mesmo escolher os tecidos de acordo com as cores que ela gosta mais, que já vai dar uma carinha de menina. Eu procurei não colocar muitos detalhes. Eu tive muita vontade de fazer uma gravatinha, de bordar o olho, mas o Lucas ele é pequenininho, então
qualquer detalhe que eu colocasse nessa naninha ia acabar enroscando nele, atrapalhando para ele dormir. Então, às vezes, a gente como artesã tem que dar uma segurada na onda e pensar no que o cliente vai gostar mais, vai aproveitar mais, ou o que a mãe vai achar mais prático para fazer a manutenção. Então eu fiz esse modelo bem basiquinho, que eu acho que é bem gostosinho para dormir, para encostar a cabeça e assim ter um soninho tranquilo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.